Olá, sejam bem-vindos. É um prazer contar com a presença de vocês. Estamos aqui para dar abertura em nome de Jesus para mais um trimestre de estudos. Esse trimestre já é o terceiro do ano e teremos o tema geral a ser estudado nas lições de escola sabatina, esses estudos especiais para o lar e a igreja. O título geral é Crescimento na Graça. E possamos então desfrutar dos temas que serão apresentados aqui. Primeiramente, vamos ler o prefácio, que é um texto do Caminho a Cristo, da página 70. Diz assim: Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Vemos nesse texto que, de fato, essa consagração a Deus, essa santificação, que é um crescimento na graça, ela deve ser feita dia a dia. O chamado batismo do Espírito Santo deve ser diário. Encontramos aqui essa submissão, essa dependência que devemos ter para com Deus em todos os projetos. Em toda boa obra que nós formos realizar, devemos consultar a Deus para saber então se é para ser executados certos planos ou não. Muitas vezes a providência ela auxilia na execução de algo no momento certo, no tempo oportuno. Outras vezes a própria providência impede que algo ocorra em determinado momento, porque não deveria ser feito naquele momento. Devemos buscar essa comunhão, que através de nossa consciência o Espírito Santo possa influenciar os nossos pensamentos. Gostaria de então fazer um breve resumo aqui dos 13 tópicos que vão ser estudados nesse trimestre antes de entrarmos na primeira lição. Então, teremos na lição 2, religião na família. A 3, saúde e religião. A 4, uma consciência violada. A 5, separação do mundo. A 6, recreação cristã. A 7, fidelidade nos deveres domésticos. Vemos uma variedade de temas que alcançam o cotidiano, alcançam decisões importantes de serem tomadas em resolução em áreas como a saúde. Também nós vemos os efeitos do pecado, que é uma consciência violada, o pecado aberto contra Deus e as consequências que trazem isso. A separação do mundo vai ser um tema muito importante também, mostrando em certos aspectos questões políticas, questões partidárias, como que deve ser o nosso modo de agir, dentre outros tópicos também de preparo para os últimos dias que nós vamos encontrar. Recreação cristã vai ser um tema com certeza esclarecedor para muitos. A fidelidade nos deveres domésticos não deve ser subestimada, nós encontramos no próprio exemplo de Cristo isso, né? E aqui mais adiante, ainda 8, tem o poder da oração,
9. Responsabilidade do membro da igreja. 10. Simplicidade no vestuário e na vida. 11. Negócio e religião. 12. Vida no campo. 13. A obediência é um privilégio. Concluindo com esse tema, que vai ser maravilhoso, uma lição impressionante. Encontramos aí essa responsabilidade do membro da igreja, as relações que aquela pessoa que passa pelo batismo agora ela tem, não só com a igreja aqui na terra, mas também com o próprio Deus e os seus anjos. Encontraremos vários textos também nessa lição falando sobre a divindade triuna, textos maravilhosos mostrando o auxílio que recebemos da presença real dos três seres da divindade. A questão do poder da oração não pode ser também subestimado. Devemos atentar cada dia mais. Negócio e religião, sem dúvida, é algo que Deus pede uma completa honestidade nos negócios. A norma que o mundo entende como aceitável não é aceitável por Deus. A simplicidade no vestuário e na vida vai ser um tema também muito esclarecedor acerca de certos aspectos, certos textos importantes que muitas vezes são negligenciados nesses estudos. Vida no campo é um tema que, vez ou outra, voltamos a comentar sobre ele nesses últimos dias, na condição que se apresenta as cidades e o mundo de modo geral, em relação justamente, inclusive, ao tema também profético dos 2 cercos de Jerusalém, que são apresentados nessa lição. É impossível nós não atentarmos para este tema. Mas vamos então entrar neste momento à lição de número 1, inteira consagração. Uma lição introdutória que vai nos mostrar como deve ser nossa relação com o nosso Deus. O verso áureo declara assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. A primeira pergunta justamente fala: por que Cristo exige renúncia completa? Ellen White, então, a mensageira do Senhor, no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 240, nos apresenta a seguinte declaração: Cristo exige tudo. Caso ele exigisse menos, seu sacrifício teria sido demasiado precioso, demasiado grande para nos levar a tal nível. Nossa santa fé clama por separação. Não nos devemos conformar com o mundo, nem com os professos crentes mortos, sem coração. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Este é o caminho da renúncia, e quando pensarem que ele é demasiado estreito, que há demasiada abnegação neste caminho estreito, quando disserem quão duro é renunciar a tudo, dirijam a si mesmos a pergunta: que renunciou Cristo por mim? Isto ofusca tudo quanto possamos chamar de abnegação. De fato, vemos aqui a razão dessa exigência completa do nosso coração. Aqui diz que, caso ele exigisse menos, seu sacrifício seria demasiado precioso, demasiado grande para nos levar a tal nível. Nós vamos questionar a abnegação que envolve essa jornada no caminho estreito quando nós não reconhecemos, não dedicamos tempo em contemplar a Cristo, a pessoa dele e a obra que ele fez em favor de nós. Aí então nós entenderemos que essa santa fé clama sim por separação, não deve haver conformidade, seja com a norma do mundo, seja com a norma que as igrejas então, que estão dormentes nesse tempo de juízo, elas estão apresentando. Iremos à Bíblia e descobriremos dela qual é a vontade de Deus.
Segunda pergunta diz assim: ao contemplarmos a abnegação de Jesus, a que conclusão pode-se chegar facilmente? Romanos 13, 14 nos traz o seguinte relato: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias nem em bebedeiras, nem de desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então aqui vemos um texto revelador sobre a diferença, a separação dos costumes, das práticas do cristão em relação às outras pessoas. Devemos estar revestidos de Cristo e nós não vamos dar ocasião à carne se manifestar, portanto, a nossa natureza pecaminosa. Na continuação do mesmo texto da Mensageira do Senhor, diz assim: contemplem-no no jardim, soando grandes gotas de sangue. Um solitário anjo é enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Sigam-no à sala do julgamento, enquanto é ridicularizado, escarnecido e insultado por aquela turba enfurecida. Contemplem-no vestido com um velho manto real de púrpura. Ouçam os gracejos vulgares e a zombaria cruel. Vejam-nos a colocarem naquela nobre fronte a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cana, fazendo com que os espinhos se lhe enterrem nas fontes, e o sangue a correr daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina, clamando ansiosamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregue em suas mãos e conduzem dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido, ao lugar de sua crucifixão. É estendido no madeiro e os cravos são-lhe enterrados nas tenras mãos e pés. Contemple-no pendurado na cruz durante aquelas horríveis horas de agonia, a ponto de os anjos cobrirem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena, e o sol esconder sua luz, recusando-se a contemplá-la. Pensem nessas coisas e então perguntem: é o caminho demasiado estreito? Não. Então, de fato, indo na linha do que nós comentamos na primeira pergunta, diante desse grandioso sacrifício, diante de tudo isso, quando nós mantemos o olhar fixo em Cristo, não veremos como um caminho muito tortuoso, muito difícil para nós, ainda que haja as dificuldades. Mas Deus nos dá uma promessa de que o fardo será leve. As provações virão sem dúvida, mas o fardo continuará a ser leve, porque de fato Cristo estará auxiliando a cada um de nós nesses momentos difíceis. Vamos mais adiante, na terceira agora. O que acontece quando interesses estão divididos? Vamos primeiramente ler em Mateus, capítulo 19, verso 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é aquele relato famoso do jovem rico e a dificuldade dele de se desprender. Ele percebeu então que o amor ao dinheiro dele, ele não queria ficar sem aquilo, se retirou triste de lá. Ellen White, na continuação, diz que em uma vida dividida, indiferente, vocês encontrarão dúvidas e obscuridade. Não poderão fruir as consolações da religião nem a paz que o mundo oferece. Não se assentem na cadeira de descanso de Satanás do pouco fazer, mas ergam-se e mirem a elevada norma que é privilégio seu atingir. Portanto,
Nós encontramos aqui, de fato, a questão da pessoa que quer o melhor dos dois mundos. Ela quer abarcar os dois mundos e isso não é possível. De fato, não se contentará nem com uma coisa nem com a outra, como aqui foi declarado. Na realidade, essa pessoa também ela quer se assentar na cadeira de descanso de Satanás, como fala aqui, do pouco fazer. De modo algum devemos cair no terreno encantado de Satanás, de que há pouco que devemos fazer, Cristo já nos salvou e agora é apenas tranquilidade na vida. De fato, Deus nos chama não apenas para morrer e ressuscitar com Ele, mas viver uma vida com Ele. De modo que, diante desse quadro, diz que devemos mirar a elevada norma que é privilégio nosso atingir. Devemos então entender que Deus nos chama para o discipulado. E o discípulo fiel, ele de fato já nasce no reino de Deus como missionário. As boas novas fluem de seus lábios para os outros, com certeza. Quarta pergunta: como devemos considerar uma renúncia ao lado de Cristo? Agora vamos em Atos 26, versículos 28 e 29. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Um relato muito interessante do discurso eloquente que Paulo fez, que Agripa chegou a dizer aquelas palavras: por pouco me persuades a ser cristão. E no entanto, Paulo vai mais adiante ainda, não deixa dessa maneira o assunto, mas de fato ele vai mais adiante e fala, não importa se por pouco, por muito, mas ele queria que realmente as pessoas que estavam ouvindo ele tomassem essa decisão de entregar a vida a Cristo como ele já tinha feito. Diz aqui assim: bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não é só um dever, uma dificuldade a gente olhar por esse aspecto do renúncia e assim por diante, mas também é um privilégio renunciar a tudo isso. Não é apenas algo negativo que nós devemos olhar, mas também pelo aspecto positivo isso. Não só o que nós não podemos fazer, mas de fato o que agora podemos fazer com o auxílio da própria divindade ao nosso lado. Então, bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não olhem a vida de outros, nem os imitem sem se elevar mais acima. Vocês só têm um único modelo verdadeiro e infalível. Só é seguro seguir a Jesus. Decidam que, se outros procedem segundo o princípio da indolência espiritual, vocês os deixarão e marcharão adiante, rumo ao elevado caráter cristão. Formem um caráter para o céu. Não durmam em seu posto. Lidem fiel e sinceramente com a própria vida. Aqui encontramos um texto muito maravilhoso. De fato, há pessoas, heróis da fé, arautos da verdade ao decorrer dos séculos, e de repente nós conhecemos uma pessoa pessoalmente, viva em nossos dias, que podemos enxergar como um fiel, alguém a sermos inspirados a justamente seguir o exemplo dessa pessoa. No entanto, aqui Ellen White fala que não imitem a ninguém sem se elevar mais acima. O problema de fazer um modelo, um exemplo humano é este, de se limitar a alcançar aquilo que a pessoa alcançou, ou até mesmo ficar um pouco aquém, por achar que não é
é capaz de ir além daquilo. A nossa inspiração com essas pessoas deve ser até certo ponto. Sabemos que as pessoas são falhas, as pessoas podem também fracassar na fé. No entanto, não é digamos, uma contradição aqui nesses assuntos, visto que Paulo fala de fato de ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na medida do que ele seguia Cristo, ele queria que as pessoas também dedicassem a vida. A história dele é um contraste antes de Cristo aparecer para ele e depois de Cristo aparecer para ele. E ele destacava isso, de fato, de ele por si só era o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. No entanto, ele se apresenta de fato como este que pode ser imitado em certo sentido, até certo ponto, porque é Cristo o nosso infalível modelo que devemos olhar e devemos buscar atingir a norma dele e não de repente de algum ser humano. Isso seria um erro. Aqui diz ainda que decidam que se outros procederem segundo o princípio da indolência espiritual, eles não quiserem dar continuidade nessa carreira cristã no caminho estreito, vocês os deixarão e marcharão adiante, rumo ao elevado caráter cristão. Então, devemos ter essa postura, mesmo em nosso entorno houver aqueles que fracassaram ou desanimaram ou já estão contentes com o que atingiram, devemos prosseguir mais adiante. Na carreira cristã não há momento de parar e estacionar de maneira alguma. Seria um equívoco tremendo este. A quinta pergunta nos questiona: o que é que temos que renunciar? Romanos 8,13 é agora a leitura bíblica que nós temos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. As nossas inclinações por mal devem estar sujeitas à direção do Espírito Santo. Desse modo, seremos vitoriosos, não daremos ocasião para que inclinações pecaminosas, herdadas e cultivadas, possam se desenvolver. O eu não deve estar entronizado, mas sim Cristo em nosso coração. Ellen White, no Caminho a Cristo, página 44, declara: entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. Por isso diz o Salvador: qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Tudo que afasta de Deus o coração tem de ser renunciado. Mamon é o ídolo de muitos. O amor do dinheiro, a ambição de fortuna, é a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de comodidade egoísta, isenta de responsabilidade, constitui o ídolo de outros. Mas essas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Possamos então ter esse propósito de fato de se entregar completamente. Aqui diz que renunciar, deixar de lado tudo que nos separe de Cristo. Que possamos exercer o nosso discernimento para discernir entre o bem e o mal, rejeitando o mal então e abraçando a verdade, as coisas virtuosas em favor de nós mesmos e da causa de Deus. Que aqui, como é dito, os ídolos que são acariciados sejam abandonados. Esses ídolos que muitas vezes querem ser entronizados em nosso coração. Rompamos este elo e sejamos chamados então de filhos de Deus. Eu
Vou ficando por aqui, me despeço de todos por hora, espero encontrá-los novamente. E aqui o restante da lição será passado por outro irmão, mas foi aqui para mim um privilégio poder então dar abertura a estes estudos que serão impressionantes e que possam causar uma mudança em nossa vida de fato. Esse é o meu desejo de oração a mim e a vocês. Amém. Queridos irmãos, é com mais um prazer aqui. Estamos aqui participando, colaborando dos estudos das lições da Escola Sabatina. Como o irmão anterior já foi falado, estamos aqui estudando aqui as lições desse trimestre que fala sobre o crescimento na graça. E a primeira lição nos fala sobre a inteira consagração. Vamos já ir direto para a sexta pergunta, que pergunta assim: é fácil fazer a entrega do próprio eu? Sabemos que não, né? E como somente Deus aceita? Sabemos aqui que Deus não aceita nada forçado. Para comprovarmos o que estamos falando, vamos ler aqui em Romanos 8, de 7 a 9. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui a irmã Helena White, comenta aqui o texto aqui. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. O governo de Deus não é, como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega, um domínio irrazoável. Ele apela para o intelecto e a consciência. Vinde, pois, e arrazoemos. É o convite do Criador aos seres que formou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode acertar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o homem sim uma simples máquina. Sétima pergunta aqui: o que acontece quando Jesus habita o coração? Vamos ler aqui em Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fazei que antes andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A pena inspirada aqui nos diz: há os que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiem em seus próprios esforços para obedecer a sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Seu coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo, mas procura cumprir os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus a fim de alcançarem o céu. Semelhante religião nada vale. Quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá de seu amor e de alegria da comunhão com Ele, que Ele se apegará.
Em sua contemplação será esquecido o próprio eu. O amor de Cristo será a mola das ações. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram à perfeita conformidade com a vontade de seu Redentor. Oitava pergunta. Mesmo entregando tudo, que espécie de troca é feita com Deus? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que bela troca, hein? A pena inspirada aqui nos diz: entretanto, a que renunciemos nós, ainda que renunciemos a tudo? A um coração poluído pelo pecado, para que Jesus o purifique, lavando-o em seu próprio sangue, e o salve por seu inefável amor. E ainda os homens acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de o ouvir, acanho-me de o escrever. Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação não seja de proveito. Em tudo que faz, tem em vista o bem-estar de seus filhos. Nona pergunta. Do que depende uma entrega completa? Salmos 18, 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Virada aqui. Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejai entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravo da dúvida e dirigido pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossa promessa e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossa promessa violada e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não os pode aceitar. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha, Deus ao homem, a ele compete exercer. 10ª e última pergunta. Como se vive o cristão consagrado? Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se consagrou por mim. Aqui vamos ler aqui em Eventos Finais, página 191, 192, que diz assim: o verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.